Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos iniciar a escola. Pediu. Alessandro, pode orar com a gente, que nem no domingo passado você orou, por favor? Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e te pedimos, ó Pai, abre o nosso entendimento, dá-nos entendimento, revela, ó Pai, a sua vontade, a sua palavra e fixa ela no nosso coração, ó Pai, para que possamos estar diante do Senhor, fazendo a sua vontade, entendidos, ó Pai, da sua vontade. Em nome de Jesus, toma a nossa vida, é o que te pedimos. Amém. Amém. Vamos sentar. Nós encerramos na semana passada o estudo que falava sobre o conhecimento da verdade, não é isso? E com relação ao estudo da semana passada, os irmãos lembram que eu falei que a maior perseguição que vai acontecer com aqueles que querem viver uma viva esperança do reino de Deus não ia ser uma perseguição física, lembra que eu comentei? Não ia ser uma perseguição de impedir você de fazer as coisas, mas ao contrário, seria uma perseguição de amostra de que você crê no que deve crer, mas da forma incorreta. Nós vimos no estudo passado que a pior perseguição que existe, a pior de todas, é a perseguição psicológica. Você pode ter poder nenhum sobre a pessoa. Não confundam com a exortação da palavra. Isso que eu vou falar. Porque a exortação da palavra pode gerar o mesmo efeito, quando a pessoa não quer mudança. É como você falar assim: a tua vida é uma desgraça, a tua vida é uma desgraça, a tua vida é uma desgraça, a tua vida é uma desgraça. Daqui a pouco, na tua mente, você cede. Mas não é por causa do mal que a pessoa está falando, por causa da palavra que entra. Aí alguém vai dizer assim, vou dar essa prévia emendando esse estudo com o que passou. Então, a pessoa fala assim, então, uma palavra tem poder? Zero. Palavra, words, palavra, não tem poder. Não existe um poder que fala assim, ó, não, biblicamente falando, não existe um poder que fala assim, você vai se dar mal na tua vida. Entenda. Quando Israel estava no deserto, quem se recorda de Amaleque que queria contratar um profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo? Já viram sobre isso? Sim. Ele subiu no monte, mas na hora de amaldiçoar, não saía maldição, porque ele teria que proferir segundo ele era um profeta. Então, saía assim, sobre Israel não vale nenhum encantamento. Não vale nenhum encantamento. O que os irmãos entendem com essa frase? Se você ouvir, ó, sobre a vida da irmã Elizabeth, não vale nenhum encantamento, não tem poder. Não tem poder. Só que só a pessoa, não é isso que nós aprendemos? Só a pessoa pode se autodestruir. Isso baseado no conhecimento da verdade. E você ouve coisas todo dia. Esse aparelhinho está na mão dos irmãos, de todos nós, ele inunda você de coisas. Principalmente com relação à palavra. Depois que descobriram que ser herege na internet dá dinheiro, ou seja, a verdade é corriqueira. Tipo assim, a verdade não interessa mais, temos que falar alguma coisa que chame a atenção. O que nós vamos fazer? Vamos deturpar a verdade, porque muitas pessoas que não estão presas na verdade, que são muitas mesmo, vão adquirir. Exemplo, a Joyce não quer nada com a verdade. Um exemplo, tá, Joyce? Uhum. De repente, ela acha uma verdade, e aquela agrada a ela. E outra, a verdade vem de pessoas assim que chamam atenção. Já reparou que essas pessoas na internet nunca são feias? Ela tem todo um preparo, sabe? Uma mentira. Isso eu estou falando para emendar com o estudo de hoje. Uma mentira, ela tem que ser muito bem apresentada.
não é somente um engano. Você tem que ter convencimento até com o que você está vendo. E hoje, nós vamos falar sobre uma coisa chamada ansiedade. Aí todo mundo vai pensar, transtorno de ansiedade, não é isso? Quais são os outros nomes que tem? Crise de ansiedade, não é isso? Os irmãos vão ver que a ansiedade é pior do que isso. Biblicamente falando. E isso foi o que colocaram na cabeça de todo mundo. Isso foi o que apresentaram para você. Já viram como apresenta uma coisa reticente? Tal coisa, mas ninguém diz como começa, nem como termina. Apenas diz assim, ó, o que eu faço? Vamos lhe dar uma solução. Essa solução é fiel? Não. Mas vai fazer você viver bem todos os dias. Paliativo, né? Mas aí a pessoa realmente se coloca isso em qualquer situação. Se coloca nessa condição e absorve aquilo ali. Vocês sabem o que a Bíblia fala que é ansiedade no original? É mais ou menos parecido com o português, mas com algumas ressalvas. Eu até anotei aqui, ó, perturbação de espírito causada por incerteza ou receio. Isso é no grego. Perturbação de espírito, eu quero que vocês gravem bem essa frase, causada por dúvida ou por desconfiança. Substituir duas palavras, incerteza ou receio. Dúvidas, ou um ou outro, as duas. Dúvida e insegurança. Incerteza. Aqui, no já diz incerteza ou receio. Eu coloco para facilitar dúvida e desconfiança. Se essas duas palavras compõem um conceito quase próximo de uma definição de ansiedade, como nós podemos observar então a situação da ansiedade? Vocês não têm como falar sobre ansiedade baseada na experiência. Porque o que vocês sentem, ou sentiram, ou vão sentir um dia, não tem uma explicação. Não existe uma cartilha na internet. Olha que a internet tem tudo, hein? Se você procurar cachorro 3 patas, tem lá. Um dia apareceu em algum lugar. Mas se você procurar, você vai achar um monte de coisas que fazem você de tolo. Procura achar raiz. Todos os comentários acadêmicos não mostram raiz. Eles não têm condições de dizer como começa isso. Mas a palavra de Deus vai mostrar como, exatamente, milimetricamente, na região nevrálgica, como diz o pastor Bernardino, vai mostrar como isso começa. É uma situação espiritual? Ansiedade é espiritual. Não ligado, faz parte do espírito. E a ansiedade, as pessoas pegam esse nome e não conseguem colocá-lo na sua importância com relação ao nome. Ansiedade não é uma coisa natural. Tem gente que fala assim, tem ansiedade boa. Não existe ansiedade boa. Ansiedade é uma mudança de comportamento do teu organismo. Seja ela pequena, tudo que é pequeno tende a quê, irmãos? Tudo que é pequenininho tende ao quê? Se você não matá-lo pela raiz. Vocês acham que tem que isso não procede? Qualquer coisa, repara bem. Deixa uma pessoa fazendo bagunça no teu portão. Hoje tu não falou nada não. Passa 2, 3 dias, irmão Bete, que eu diga, né? Depois você não tem mais controle. Porque a palavra de Deus exorta que não deve habitar em nós nenhuma o quê? Quem é que lembra? Não deve habitar dentro de vós nenhuma o quê? Raiz de amargura. Então vamos pegar a primeira palavra, raiz. Não é o começo de tudo? Não deve ter nenhum começo de nada. Não estou falando da amargura, estou falando do começo. Você extermina isso. Então, você não tem um controle sobre isso. Quando você vê, você não sabe como começou, mas você só sabe que talvez você esteja com isso porque alguém falou para você. Ainda tem essa dúvida. Eu vou falar como hoje eu vim para trazer a dúvida e não a confiança e a verdade. Não, estou brincando com os irmãos. Você sente uma coisa que é mais porque alguém falou para você do que você saber. Se você quebrar um osso e alguém falar, rapaz, você está com o braço quebrado, claro, eu estou vendo, está aqui, está quebrado. Mas se alguém fala assim, isso aí é o problema de ansiedade. Isso serve para um monte de coisas. Serve até para convencer você de que
que você tem que ter uma mudança no teu caminho. Você entendeu agora? Preste bem atenção, que você deve mudar a sua forma de pensar. Você deve descansar sua mente com pensamentos que são chamados de quê? Pensamentos o quê? Quem sabe? Quem pode dizer? Olha, você tem muito pensamento o quê? Pessimista. Negativo. Negativo, pessimista. Tem que ter pensamento o quê? Positivo. Isso, otimista. mas o que é um pensamento positivo? Me diz. Positivo não são minhas. Vem cá, tu acha que negativo, as minhas escolhas são negativas? Se eu escolhi, são por quê? Que ao seu ver é positivo. Isso, eu quero chamar a atenção a isso. Ó, vamos trabalhar em cima disso agora de manhã. Irmã Elizabeth, se eu tenho que ter pensamentos positivos, pensar que eu vou dar um soco na cara do meu vizinho pode ser positivo, porque é tudo que eu quero. Ó, pensa em coisa boa, eu dando um bom murro na cara daquele camarada que me perturba todo dia. Um exemplo, estou citando um exemplo, nós chamamos de positivo aquilo que vai nos fazer bem. Às vezes, o provérbio fala isso, a maldade faz parte da condição benéfica de uma pessoa, sabe disso? A palavra diz que há pessoas que se dormirem, não é isso? E lembrarem que não praticou mal, perdem o sono. Os irmãos já acompanharam, muitas vezes a palavra soberbo na Bíblia? O soberbo, ele não é somente ao tipo de pensamento não, no original fala que ele é maldoso. Ele se sente bem com a inferioridade das pessoas. Ele vive para tornar as pessoas inferiores a ele. Ele vive para abaixar a pessoa. Entenda bem, nunca confundam. Porque o pecado faz isso, nunca confundam. Você lê a palavra, se essa palavra aqui me deixa para baixo. Nenhuma parte da palavra de Deus deixa a pessoa para baixo. A palavra toca na pessoa quando a forma com que ela vive, ela não quer deixar. Ela, se é para deixar isso, eu não quero, eu fiz uma escolha. Então abram a Bíblia, por favor, na primeira carta de Pedro. Ó, perturbação de espírito, não é isso? Causado por quê? Ansiedade. Simbologia, perturbação de espírito causada por quê? Dúvidas, incertezas. Incertezas. Incerteza e desconfiança. Receio. Vocês vão ver como entra essas duas coisas. Está precisando de direito? Pode falar, Beth. Um negócio aqui. Pode perguntar. Você fez aquele exemplo com a irmã Joyce, no sentido de quando você encontra algo na internet, né? E que você, assim, segue aquilo. Então, mas no fundo a pessoa não se identifica com aquilo, por isso aceita aquela situação. Usa até algo lá. Você consegue se identificar com uma situação que inicialmente parece para você ruim de praticá-la? Não, eu estou dizendo, mas eu não sei. Então, isso. Olha bem. Vai depender. Ô, Beth, não, vai depender, sabe de quê? A palavra de Deus não fala de execução da sua própria vontade. Nós temos a tendência de acreditar que o que estamos escolhendo para a nossa vida faz bem. Mas às vezes pode que não seja uma coisa boa. Isso que eu tô É isso, pensando. mas é isso que eu cheguei. Né? Você vai na internet, exemplo, a internet, alguém falou com você, inicialmente aquilo ali parece um remédio agradável. Assim, vou praticar isso. Você não sabe que o início da prática daquilo ali já está te levando à ruína. Aí, eu compreendo a pergunta da irmã. É difícil isso? Mas vocês vão ver a direção que o Senhor dá. Como Ele é fiel na orientação, e se seguirdes a orientação do Espírito de Deus, jamais cumprireis a vontade do corpo. Diz a palavra, não é isso? Aquela pergunta, né? Jesus faria isso? As pessoas perguntam, mas como é que nós vamos saber? Pois é. Então, isso que eu estou falando. Eu quero mostrar para os irmãos que nenhum acadêmico sabe, mas eles, como são presunçosos, eu falo isso abertamente, quando eu falo são, se existe exceção, eu ainda não vi, mas tudo bem, vamos respeitar isso. A presunção é uma coisa horrível. Vou dizer um exemplo. Algumas pessoas já ouviram falar da palavra voyeurismo, que é a pessoa que gosta de observar os outros. Não é isso? É um termo em inglês. Olha bem, há pessoas que se sentem muito fortalecidas sabendo como a pessoa depende da palavra dele.
Não vamos citar exemplos aqui que os irmãos já sabem. A pessoa, quando vê alguém chegar assim, olha, eu preciso de ajuda. Gente, que coisa maravilhosa que vocês vão ver na palavra. Eu preciso de ajuda. Quem se coloca para te ajudar já é superior a você. Já é superior. E você recebe aquilo ali porque está vindo de quem? De forma da natureza. Quem está falando com você? Um quê? Uma pessoa, não é isso? Sim. Igual você, não é? Sim. Mas que pelas suas palavras parece que ela é muito mais forte que você. Como eu posso ajudar o Ronaldo a se levantar se eu não for capacitado para isso? Ah, tudo bem, então eu estudei, olha bem, eu estudei, não vou falar de ansiedade, e passo para o Ronaldo a cartilha. Eu passo todo o sistema para ele, olha, você devia fazer isso, você devia fazer aquilo. Ah, o Ronaldo volta, na maior cara de pau, fala, deu nada certo. Já viu alguém fazer isso com quem instrui? Não. Ninguém faz isso. Ninguém tem coragem de falar assim, olha, balela pura, não funcionou nada comigo. Mas eu, Joyce, lembra que eu comentei, dando escola dominical na igreja congregacional de Curicica, me separaram para dar para os jovens. Sentou todo mundo que a gente conhecia, lembra do Ronaldo? Sim, sim. Sentar, não sei nem se você estava no dia, Sandro, mas sentou uma menina convidada de outra igreja, que eles iam cantar, o pastor ia pregar no culto da manhã. Olha só, preste atenção. Eu falando sobre a ajuda espiritual, a ajuda que Deus faz com o homem, de torná-lo forte para ele prosseguir, aí eu citei só, nenhum homem tem capacidade para cuidar da alma de outro homem. Entendeu? Nenhum homem natural. Aí uma pessoa levantou e disse, ah, não, olha só, sinto muito, mas há homens preparados sim. Há pessoas que estudaram, olha só, há pessoas que estudaram, como se diz, procuraram saber tudo como funciona o organismo humano e passa aquilo para a pessoa para ajudar. Aí eu rebati e falei assim, mas isso é uma situação perfeita do Espírito de Deus. Os irmãos concordam? Sim. Desde que os irmãos se arrependeram e resolveram seguir a Cristo, quem tem ajudado os irmãos é o Espírito de Deus. No mundo vocês vão passar por muitas dores e aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Bom. Não desânimo, bom ânimo. Ou seja, isso não serve para me abalar. Aí tinha uma menina do lado e ela falou assim, dá licença, eu posso falar? Irmãos, a ajuda veio na hora contra a incredulidade. Ela chegou e falou assim, olha, irmão, eu vou falar uma coisa para o irmão. Eu fiz terapia, eu concordo plenamente com o que o professor está falando. Eu fiz terapia por 6 anos, se não me engano, por 6 anos direto, ininterruptos. Para no final, Deus me revelar que era Ele que estava cuidando de mim. O dia que eu parei com tudo isso, a minha vida levantou. Aí os irmãos vão dizer assim, Gero, isso aqui alguém vai ver. Existem as profissões. Eu não me importo, não estou falando mal da pessoa. Ninguém pratica tráfico de drogas achando que é bom. As pessoas que trabalham em determinadas áreas, elas sabem, quando elas conhecem a palavra, elas sabem que deveriam ser autênticas com relação à palavra. E os irmãos vão ver isso na Bíblia, não é minha palavra, vocês vão ter comprovação disso na Escritura. Mas eu honro mais o quê? Ao que eu estudei. E o que eu estudei veio de quem? Dos homens. E os homens aprenderam de quem? Dos homens. E por aí vai, não é isso? Lembra no evangelismo quando alguém falou assim, vem cá, como é que você quer que eu creia em Deus se eu não sei que Ele existe? Vem cá, você pronuncia a palavra de Deus? Aonde você ouviu falar? Não, você não posso crer na Bíblia, que a Bíblia foi escrita por homens. Vem cá, como você sabe que existe Deus? Não, porque meu pai me falou. Lembra que eu fui conversando Sim, isso? Lembra? sim. Aí eu falei, vem cá, e quem falou pro teu pai? Ah, deve ter sido o pai do meu pai, a igreja. Então, a origem da existência de Deus é evidenciada ao homem por meio de quê? Primeiro, por meio do que você não crê, da revelação das coisas. Segundo, pela palavra dele que diz Deus é. Deus é. Ele não existe, ele é. No original hebraico diz Deus é. Eu sou o te mandou. Lembra de Moisés? Quem foi dizer que me envia? Diga que eu sou. Ou seja, eu existo. Eu vou me manifestar e vocês vão ver. Então, olha só. Lê para mim. Capítulo 5. Não, vamos ler do
Peraí. Sim. O 5. Aqui. Vamos ler o 5. Perdão. Deixa eu ver. Vamos ler do início. Ô Silvia, lê para a gente o versículo 1, por favor. Bem alto. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Continua. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ó, apacentai. Apacentar. Todo mundo lê essa palavra, ninguém sabe o que significa dar comida, alimentar. É uma palavra usada por rebanho. Apacentai não por força, ou seja, eu sendo obrigado, mas porque há um amor no meu coração gerado por Cristo para cuidar daquelas almas. Mas Jânio acabou de dizer que o homem não tem condições de cuidar de almas. Vamos chegar lá. Irmã Beth, agora continua do 3, por favor. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Sentiu o lance? Não como tendo domínio. Gente, eu tenho que frisar isso para que vocês abram a mente mesmo e entendam. Não é que vocês não sabem, entendam. Não existe domínio sobre a Alessandra. Não existe domínio. Mas servindo de quê? Exemplo. Então como que eu vou servir de exemplo para você, Alessandra? Pensa, não precisa citar teu problema. Pensa em você e como eu serviria de exemplo para você. Vivendo as mesmas coisas que eu vivo. Isso! Eu vivo as mesmas coisas que eu vivo, mas você não ouve isso de nenhum terapeuta. Lembra da tua experiência, Joyce? Ela sabe o que eu estou falando. A pessoa tem uma vida literalmente acabada, mas ela tem um diploma que diz você pode cuidar de pessoas. Olha que a irmã Beth entendeu? Isso aí, olha só. Como é que diz? Repete o versículo 13, irmã Beth, por favor, vamos bem devagar. Se a gente tiver que ter outra aula no domingo, a gente vai. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Certo, continua. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Isso. Aí ele foi falando do rebanho. Agora ele vai citar uma parte do rebanho. Lê, Sandro, o versículo 5. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Ó, olha bem. Sede sujeitos aos anciãos. Fala, aqui a mim diz mais velhos. Notou que ele mudou o curso da carta? Ele falou assim, e semelhantemente vocês jovens. Por que ele falou semelhantemente? Ele não podia ter juntado os jovens na primeira parte? Semelhantemente vocês jovens. O que ele quis dizer quando ele fala vocês jovens? O que ele quis dizer? São inexperientes. Isso! Estão no início de carreira de vida. Concorda, Joyce? Estão no início de carreira de vida. Ouçam os velhos. Irmão, não falo de ouvir os velhos. Incrédulos não. Eu estou dizendo que toda experiência ela é dependente de tempo. Ninguém consegue ter experiência sem tempo. E tempo de vida, só a mulher mais velha do mundo que morreu aos 2 anos atrás, 122 anos de idade. Gente, e acho que era em Uganda. Pensa no que aquela mulher poderia falar da vida. Pegou a Primeira Guerra Mundial, pegou a Segunda Guerra Mundial, pegou a gripe espanhola, não é isso? Pegou a ascensão, pegou a explosão da bomba atômica, sobreviveu à Covid, morreu há pouco tempo, morreu de velhice. Então entendam, jovens, vocês que estão achando que vocês estão com toda a força, ouçam os mais velhos. Eu estou passando tudo isso, irmãos, prestem atenção, porque eu preciso passar isso para chegar na conclusão perfeita para vocês entenderem. Não estou falando de ansiedade, parece que não tem nada a ver, não é isso? Ouçam os mais velhos. Sandro, você leu todo o versículo? Não. Vai. Não, pode ir do início, pode ir. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos. Isso. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos Pronto, humildes. aí vai começar. Vai começar a revelação do segredo. Deus, quando fala Deus resiste, Deus se opõe. Ele não fica só parado, não. Ele empurra. Deus se opõe aos soberbos. Mas a Bíblia está falando que ele dá graça aos, o quê? Humildes. Isso. Mambete, repete essa aí do Sandro, esse versículo, é o 5, né? Na sua tradução. É mesmo. É idêntica. Quem tem uma tradução diferente? Pode ler para mim. Pode ler, pode ler. Ah, o coisa tem? O Ronaldo? Tem também. Semelhante vós, os mais moços, sede sujeito aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade. Isso, essa é a tradução que eu queria. E vestivos de humildade, não é isso? Uns para cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste a soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora eu vou falar uma coisa para os irmãos vão ficar um pouco desconfiados. Sabe que a palavra humildade na Bíblia é uma palavra negativa? No grego? O sentido da palavra é negativo. É aquele que se levanta pouco do chão. Então alguém pensa assim, sede vós humildes. Sim, você consegue usar uma palavra com uma conotação no grego negativa, ou seja, aquele que quando fala humildade, tem relação com ser escravo da situação. Aquele que se levanta pouco do chão, parece que fica de quatro, você entendeu? Sujeito a uma escravidão. Aí, Gero, que isso você está falando de heresia, Gero? A Bíblia fala que humildade é um conceito agradável a Deus. Vocês vão ver agora que isso é verdade, é um conceito agradável a Deus. Lebete, o 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A quem Deus se opõe? Os soberbos. Aos soberbos. Ele resiste mesmo. Não vai se aproximar dele. E humildade é uma conotação negativa dizendo que a pessoa não consegue deixar de se sujeitar à situação. Por isso alguém fala assim, que humilhação você está passando, não é isso? Que humilhação. Agora compete a vocês interpretarem. O que está mandando fazer? Você ficar Não, lê o versículo, pode ler. Humilhai-vos Humilhai-vos o quê? perante a poderosa mão de Deus. Vai, quem tem nessa parte antes de poderosa mão de Deus alguma coisa diferente? Portanto, aqui tem. É que eu não tô... Não, então, mas eu estou dizendo, Debaixo. debaixo, não é isso? Da potente mão. Isso, a medida sob, ou seja, o que você entende com isso? Tem gente que prega isso e fala assim, os humilhados debaixo da potente, como se a mão de Deus fosse te destruir. Se está dizendo humilhado, lembra da conotação negativa? Não é aquele que se submete ao que está sendo escravizado? Qual é o conselho que está dando ali? Ser escravo da vontade de Deus. Permanece. Humilhai-vos, sede totalmente submissos, impedidos de fazer qualquer vontade de vocês. Sejam impedidos mesmo, tudo, como uma escravidão, ante a potente mão de Deus. Quando fala potente, não é sobre você potente. O que é a mão de Deus? Por que a mão de Deus se chama de potente, lembrando do Egito? Por quê? Fala assim, eu ferirei o Egito com mão potente, a Bíblia fala. Por que Deus é chamado de mão potente? Pensem bem. Eu sei que é o sentido da frase. Quando ele fala assim, porque hei de ferir a todos os deuses do Egito. E quando fala assim, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, não dá um entendimento que alguém quer te explicar que Deus está te massacrando? Mas não é. Acho que a mão potente está te protegendo Isso e você está aí. debaixo da vontade de Deus. Bingo. Olha aqui. Ah, Entenda, eu quero chegar na explicação de ansiedade. Não acreditem no que falam para vocês. Olha bem, se a mão, Ronaldo, bem colocado, é potente, porque isso, alguma coisa pode tocar em você. Não. Não. E por que então, olha bem, humilhar, se sujeitar, sejam escravos, olha, anulou, vocês nunca mais vão poder fazer nada, é uma coisa horrível. Nada, Beth, você não vai fazer, você vai viver com o teu salário, seus filhos, por enquanto não. Por exemplo, a situação, humilhai-vos, você se sujeite debaixo da mão poderosa, que é Ele que deseja e não permite que mais nada chegue até você. Engraçado, os famosos transtornos de ansiedade têm a ver com que a pessoa não consegue, já reparou isso? Frustração, fracasso, ela mesmo se julga, eu sou um fracassado. Mas na verdade ela é escrava de quê? Falando isso.
Suas próprias vontades. Isso aí, não se realizam, e o que acontece? Eu não sei que foi a minha própria vontade, mas entendam bem, mentem quando você fala que você tem um transtorno de ansiedade. Porque para se submeter à poderosa mão de Deus tem que acontecer o quê, Sandro? Que nós lemos aqui no contexto. Ó, submetei-vos, não é isso? Humilhai-vos, debaixo da potente mão de Deus, entendam bem. Para que o quê? Lê o restante. Para que o quê? Lê, Beth, lê. Para que a seu tempo vos exalte. Sabe o que é exaltar? Levantar. O antônimo de se humilhar. Você vai ser erguida. Em Lucas fala da mulher curvada. Logo, mais ou menos logo. Tem o trecho, eu não guardo capítulos, eu guardo o evento. Tem o trecho da morte da torre de Siloé. Aí logo em seguida, Jesus está com os escribas e aparece a mulher curvada. Curvada há 16 anos. Sabe o que é andar curvado há 16 anos? A Bíblia fala que Jesus tocou ela. Mulher, a interjeição no original dá a impressão que ela estava longe dele. Mulher, não falou mais nada. Ela se aproximou, tocou nela, ser livre do teu mal. Imediatamente se endireitou e o que fez? Como todo mundo era curado, na hora que era curado. Todo mundo foi curado na Bíblia e fazia um ato. Sim. Não. Ó, eu fui curado. Imediatamente foi o quê? Alegria, Isso aí. Ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Aí falaram, criticaram Jesus e falaram assim, vem cá. Olha, eu quero que vocês prestem atenção nessa frase. Vocês acham que eu não ia libertar de Satanás? Olha, ele é enfático. Essa filha de Abraão que há 16 anos Satanás a acorrentara. Gera, o que isso tem a ver com falando de ansiedade? Eu estou dizendo do que causa. O que causa isso? Para você ir à potente mão de Deus, tem que acontecer as coisas. Gera, tu acabou de falar que isso é um perigo para a vida do homem. Completa em um versículo. O Pedro foi assim maravilhosamente orientado pelo Espírito de Deus para ensinar uma coisa que acadêmicos e eruditos nunca vão conseguir explicar. A irmã Beth leu o... Eu estou indo rápido demais, irmãos? Vou perguntar abertamente os irmãos. Não, eu estou indo rápido demais. Não. Eu quero que os irmãos percebam o que Deus me mostra. Olha só. O 6, humilhai-vos, pois, sob a potente mão de Deus, para que a seu tempo os exalte. Pega essa palavra seu tempo. O que significa isso? Que a seu tempo ele vos levante. Tempo de Deus. Certo. Mas o tempo de Deus é uma coisa que a irmã não sabe. Entenda bem. Vocês acham que Deus vai mostrar que você foi exaltada por Ele, baseado numa coisa que você já esperava? Que você já sabia que Deus ia fazer contigo? Não. E quando a nossa felicidade está baseada? Preste atenção nisso. E quando a felicidade está baseada numa coisa certa? Olha, serei feliz o dia que eu tiver tal coisa que Deus ainda uso o nome de Deus. Deus completou na minha vida a felicidade na minha vida. Então Deus fala assim, olha, então por que você precisa de mim? Você já sabe, eu só tenho que te dar. Você não precisa que eu aja em você. Olha, o dia que acontecer isso, vai estar completa a minha vida. Acontece isso, e a sua vida continua na mesmice da tristeza, e aquilo não tem valor nenhum, porque você descobre depois que aquela vontade que você tinha não era verdadeira, não era gerada por Deus. Era uma vontade da sua convivência com esse mundo. Ou seja, eu me frustro até com as coisas que eu consigo. Exemplo, eu não tenho nada, eu não consigo nada, a minha vida tem sido um fracasso, volte meu, estou doente. Aí você começa a literalmente gostar disso. Você começa a gostar. É bom ficar falando isso, sabe o quê? Dá a impressão de que eu não tenho culpa de nada. Como se alguém tivesse que melhorar para mim. Fazer o coitadinho, né? Hã? Se fazer de coitadinho. Né? Aquela classe também usa muito essa palavra. Como são especiais, né? Como são potentes para falar do ser humano, né? É como eu falar para você, Beth, toma tendência, Beth, levanta. Já viu o crente falar isso com você? Levanta, você é uma filha de Deus. E daí? Eu sou filha de Deus. Parece que nós temos o poder. Não, mas é assim que se quebra. A Bíblia fala que a atuação de Deus na nossa vida faz com que a gente quebre sofismas.
Sabe o que é sofisma? É uma mentira com aparência quase que perfeita de verdade. Eu chego para a irmã e falo assim, irmã, se levanta daí, como se isso fosse autoridade. Quando na verdade vocês acabaram de ler, não é isso? Sendo semelhantes a ele, não foi, Sam? Que você leu e comentou, agindo assim, como que passando pela mesma coisa. Agora continuando. Lê, irmã Elizabeth, o versículo 7. Olha só, não, repete o 6 e emenda com 7. Vamos bem devagar, não tem problema. Hoje é feriado, como se estivesse diferente do dia. Vai. Não é feriado. Não, feriado que eu digo esse pessoal aí, vai. Feira. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, Certo. lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de O vós. que eu acabei de falar? Acontece ou não acontece? Como é que você vai lançar uma coisa que não acontece? Tá vendo, Joyce? Como é que você vai lançar? Rogério, Fala. só tem uma coisa. Pesquisando sobre a ansiedade, que não é a primeira vez que eu estudo isso, tanto em Pedro, quanto em Filipenses, quanto em Mateus 6, ele fala em ansiedade como preocupação. Porque a tradução... Aqui, ó, lançando sobre ele, troca a palavra aí, toda a vossa preocupação. Em Mateus também, em Filipenses também. Não andeis ansiosos, preocupados. Em Mateus principalmente, preocupado com o que a vez de comer ou de vestir. Preocupação. O transtorno de ansiedade generalizada é uma doença. Olha só, Fala. independente de psicólogo, é uma doença, uma patologia. O pecado é Não. chamado... Não, o Você pecado está é falando chamado de de ansiedade armátia. aqui Escuta, como preocupação. vamos explicar. O pecado é chamado de armátia. Armátia no grego. Armátia é doença. Isso, Eu entendo a ansiedade aqui como preocupação. Se você substituir a palavra e se você pesquisar o significado da palavra ansiedade certo, na mas é Bíblia. a única vez que foi falado ansiedade aqui, só tem essa palavra em Pedro no grego, as outras tem para preocupação. Não é não é essa. preocupação, não, é ansiedade. Não, porque o português traduz para isso. Entenda bem. Posso falar uma coisa? Irmãos, eu já sabia que ia acontecer isso. Não, é porque... Não, deixa eu só falar. Aqui Posso não dar tem liberdade. um texto em relação a isso? Pode falar. Quando minha mãe ficou doente, eu ainda não tinha me encontrado com Cristo. Ela ficou doente e eu passei exatos um mês. Não foi pouco menos do que isso, nem muito mais, exatos um mês. Desde o primeiro dia até o último dia. Com uma ansiedade ao nível de eu não conseguir comer, de eu não conseguir beber, de eu não conseguir dormir. Isso que eles falam. É o sintoma. Dores físicas e... Eu explicava para os outros, as outras pessoas falavam assim, Sandro, parece que você está assim, com uma dor tão forte de estômago que nem dormir você consegue. E eu fiquei quase enlouquecendo, porque eu não sabia o que fazer, como fazer, a quem procurar, eu não sabia. Hélio Zardo falou para mim assim, Sandro, tudo tem uma vontade do Senhor, é um plano do Senhor. Se você dobrar o seu joelho, pedir orientação, Ele vai te orientar. Inicialmente fiquei com ira, porque eu pensei assim, como é que pode Deus ter agido numa doença da minha mãe? O meu tio está enlouquecendo. Inicialmente eu tomei essa postura e continuei. A minha mãe espirrava, opa, vai morrer. A minha mãe falava, ai, eu pensava que vai morrer. Gerou uma coisa de enlouquecer, eu estava quase enlouquecendo, até que eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, eu não sabia nem como é que orava, eu não sabia como é que fazia. Eu nunca tinha orado na minha vida. Eu falei assim, Deus, se o Senhor realmente existe, e se isso que o meu tio falou procede, eu entrego a minha vida em tuas mãos e te peço, tira essa ansiedade do meu coração e concede aquilo que eu não sei nem como é que vai acontecer. E eu vou mudar de vida. Aquela noite eu dormi, no dia seguinte, e permanece até hoje. Eu entendi que algo dentro de mim tinha mudado. Eu falei assim, amém. Naquele mesmo dia eu entreguei minha vida para Cristo. Olha só, Sandro, pegando o gancho. Lembra, vamos voltar ao início de hoje. O que eu falei? Quando eu falei que eu ia falar sobre ansiedade, que era muito pior do que se sabe. Então, Silvio, olha só, é muito pior do que isso está apresentando, porque é muito fácil. A ciência vem e fala assim, ó, tem um transtorno. Não é ciência, é experiência. Olha só, o que eu passei, eu sei o que eu passei, que não foi ansiedade, eu estou preocupado. Eu não ligo, eu estou preocupado com o que vai acontecer para amanhã. Com preocupação, eu sei que isso está na mão de Deus. O transtorno de ansiedade generalizada é uma doença que causa
o próprio organismo. Então, mas quem falou que não é uma doença? Já, sobre isso eu posso falar algo. Quando eu comecei a ter depressão, eu comecei por ansiedade. Com 14 anos de idade, eu passei por situações adversas. Foram muitas situações que aconteceram. Só um minuto. Não vou prolongar aqui. A parte humana é aceita, é uma doença. O que eu estou te mostrando é a verdade segundo a palavra. Não tem como a parte humana querer substituir a palavra quando você não tem capacidade. Quando você não é capacitado pelo Espírito. Tipo assim, eu vou deixar você falar, aquela capacidade que fala assim, quando passares pelo fogo, eu vou passar, você tá maluco? Eu não vou passar pelo fogo nunca. Mesmo que o senhor fale que vai passar comigo. Você entendeu? O que nós estamos mostrando é uma coisa que a ciência não tem como explicar, que é justamente o trabalho feito no coração do homem. É um trabalho que não tem como você medir. Ah, mas isso aqui. Não, não é isso. Não, isso, longe disso aí. A palavra de Deus, ela humilha o intelecto humano. Ela mostra que o Senhor tem cuidado de vós. Continua. Fala, Felipe. Eu não me alimentava como Sandro. Consegui esconder isso de todo mundo e vivi em sofrimento. Através de um amigo que eu tive coragem de falar sobre isso, ele conversou com meus pais e eu fui procurar socorro clínico. Eu fiquei internado, tomei muito soro na veia, desidratado, ninguém sabia o que eu tinha. Na época, pouca gente falava sobre isso. Depressão, eu tinha 14 anos, faz 16 anos. E isso só melhorou de verdade um ano depois, quando eu aceitei a Cristo. Amém. E até hoje eu comigo com isso. Irmãos, já leram em João? Eu não vou ficar mandando a Bíblia, não. Procedei-vos segundo a vontade de Deus, e o maligno o quê? Não o quê? Não te toca. Esse é o problema. O maligno, se tocar, o que Deus impede de tocar, porque é como o escorpião, o toque dele é morte. Então o que Deus faz é guiar todos os irmãos que aqui estão a uma não confiança no que você ouve, porque você ouve uma mentira e o diabo trabalha nela, ele não pode tocar em você. Então ele trabalha nisso, você tem isso. Eu queria só concluir uma coisa. Fala. Semelhantemente a mim, uma pessoa que muito chegada a mim, ela já estava nos caminhos do Senhor e ela sofreu uma perda na vida dela e ela entrou em parafuso, que ela passou a questionar coisas que automaticamente ela ouvia e lia, mas não entendia nem cria. Então ela foi e buscou auxílio nos médicos e vem se tratando até hoje, só que num tratamento de controle. Se esse remédio não está funcionando mais, vão passar para o remédio B. Ela já está no remédio F. E ela volta e meia dá uma crise, porque ela não pode pensar no assunto, que ela entra em parafuso. O remédio está servindo para ela não pensar no assunto. Porque toda vez que vem à mente dela a lembrança e ela pensa no assunto, ela entra em parafuso e quase que enlouquece. Aí ela fala automaticamente para os dela, pega lá o remédio, e entra assim. Isso já se passou mais de 3 anos e ela continua com o mesmo, com o mesmo sentimento. Sei. Aí, eu vou concluir com uma coisa. Depois disso tudo, quando minha mãe faleceu, eu ouvi assim, foi no dia que ela foi enterrada, eu ouvi assim, sua mãe está lá embaixo daquela terra com essa chuva. Eu quase que entrei em parafuso de novo. O meu corpo parecia que estava entrando, estava pegando fogo, e eu quase que enlouqueci de novo. Automaticamente me veio, no caso, a seguinte frase: filho, lembra que não é mais ela lá, ela já está comigo. Automático, um cuidado. E eu automaticamente me elucidei de novo, assim, rapaz, olha, quase que eu entro de novo. Quando meu pai faleceu, a mesma coisa. Quando meu pai faleceu, eu estava do lado dele quando ele faleceu. E me veio a mesma sensação, parece que o chão some, parece que você está flutuando, parece que você não está assim em si, de tanta tristeza e angústia que vem. E automaticamente a mesma frase: olha, você não está sozinho. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque agora eu já sei quem está falando comigo. Eu já tinha aquela experiência da minha mãe. Certo. E automaticamente a sensação foi a mesma. É como se você estivesse com muito calor, corpo quente, e bebesse uma água bem geladinha e vai descendo. A sensação física é essa. Então, é isso que eu estou te falando. Eu criei, quando eu me ajoelhei e entreguei minha vida para Cristo, eu criei que não tem um remédio diferente desse para te conceder esta paz, que vai exceder, que aquela situação é verdade. Eu perdi realmente minha mãe, perdi realmente meu pai, é verdade. Aquela situação é verdade,
essa cura que eu recebi não ficou tentando esconder de mim para que eu não pensasse sobre aquilo. Até hoje, quando eu lembro e penso, e até falo da minha mãe e do meu pai, me dá saudades e uma vontade de reencontrá-los um dia lá no reino, mas não um desespero de tentar lembrar, não posso lembrar. É isso. Então, eu fui, no caso, agraciado com esse presente. Isso. Você falou então de sintomas, olha bem. Os sintomas continuam, sua mãe, lembrou, sua mãe morreu, não é isso? Sim. São os mesmos. O lance maravilhoso que Pedro está falando é que o Senhor mudou, os que creem, mudou essa situação. Tipo assim, se você está por aflição, Ele não faz isso, toma, não tem mais aflição não. Ele faz com que você resista, para que você aprimore. Como é que fala em Hebreus, que nós estudamos? Para que vocês sejam aprimorados, não, tem outro nome. Aperfeiçoados no caminho com Cristo. Fala, Ronaldo. Ele falou da mãe, do pai dele, depressão. Quando eu acompanhei a minha mãe lá no leito de morte, ela dava força para as pessoas em volta. As pessoas chegavam para consolar ela consolava as pessoas. Mas isso quebra o protocolo. Estou esperando em Jesus. Não se preocupe, não. Estou esperando em Jesus, estou ótimo também. Então concorda que isso quebra o protocolo? Concorda. Aí me dá uma saudade, eu sintoma de ansiedade. Posso até assim. Eu já tenho outra visão com relação à vida. Eu não tenho mais ansiedade para vitórias nesse mundo. Uma vitória me interessa. Eu viver um dia de cada vez. Graças a Deus. O que me interessa está lá. Tem gente que pensa que é loucura, mas eu penso todo dia está lá. Depois dessa experiência com a minha mãe. Então, olha, você teve experiência com a tua mãe, irmãos. Vai falar. Uma última coisinha. Vai falar. Nós que acreditamos, nós que vivemos, esse versículo fala muito também no passado. Mas nós lemos isso aqui e nós sabemos que isso aqui é verdade. Todos nós aqui eu acredito nisso. E aqui está lançar sobre Deus a vossa ansiedade. Por que é dito como doença? A quem não acredita em Deus, quem lançará a ansiedade? Não tem cura para quem não acredita em Deus. Quem tem ansiedade e não lança em Deus, não descansa em Deus, não tem para onde correr, vai conviver com a ansiedade. E é como você falou, começa pequeno até se tornar algo grande. Irmãos, olha só, e não existe remédio. Eu sei que isso aí, como outras situações, tocam em nós. Deixa assim, me tocam. E muitas vezes, inúmeras vezes, irmãos, isso é uma coisa natural, mas não é normal. É natural que faz parte do homem que estava sob o pecado, sob a ira de Deus. Nós somos tendenciosos a literalmente, eu estou dizendo, a grande maioria, a combater uma coisa que nós convivemos anos com ela. Houve um rei que ele pagou um exército para a guerra, veio um profeta e falou: olha, Deus não é com nenhum desses que você comprou. Olha bem, mas agora eu já comprei, olha só, agora eu já paguei 4,5 toneladas de prata para 100 mil homens. Olha, Deus tem poder. Olha o que o profeta falou, Deus tem poder para levantar e para quê? Derrubar. Olha só, para levantar tudo bem, mas e derrubar? Ele tem poder, porque a Bíblia fala que ele resiste ao soberbo. Soberbo na Bíblia é autoconfiante. Ele se mostra uma pessoa que no final das contas dentro dele, ele não tem problemas. Porque ele pode se tratar. Se eu tiver problema, eu vou lá e faço tal coisa. Então, olha bem, nesse versículo aqui, Beth, repete para mim, por favor. Lançando o quê? O 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então ele existe, não existe? A doença existe. O transtorno existe, seja que o raio que falar. Existe. Não está dizendo que você está livre dele. Está dizendo que você pega ele para não ser escravo e faz o quê? Porque ele tem cuidado de vós. Não, você lança ele sobre o Senhor, não é isso? Ou seja, isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Continua. Sede sóbrios, vigiai. Aí, olha só, aí começa. Por quê? Não, aí começa. É muito pior do que falar que é uma doença. É muito pior do que isso. Sede sóbrios e vigiai. A pessoa já não
coitada, a pessoa já está assim, fraca, falando humanamente falando. E ela ainda tem que ter lucidez. Está entendendo, Joyce? Ainda tem que ter lucidez. Então vem uma pessoa e fala assim, olha, mantenha a lucidez. Como você quer que eu mantenha a lucidez? Porque a gente olha para o nosso problema. Olha o que eu estou passando. Por isso ele fala, você não está se humilhando, o problema? Humilhar debaixo da mão de Deus. Fica humilhada por ele. Não, troca a submissão, a condição que falaram, você não tem jeito, vai viver pelo resto da vida com isso. E troca pela submissão a Deus. Humilhar-vos debaixo da potente mão de Deus, como o Ronaldo bem colocou, poderosa para proteger, né? E ao seu tempo ele vai fazer o quê? Contrário da ansiedade. Vos o quê? Exaltará, levantará, colocará você numa posição que é do desejo dele. Aí olha só, sede, sóbrios e vigiai. Continua, Beth. Porque o diabo, vosso adversário... Entrou um homem que ninguém quer ouvir. Tá maluco? Ansiedade comparado com o diabo? Ansiedade com o diabo, olha bem, lê. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Pronto, parou. Só um minuto. Ele não está falando uma situação da ansiedade, que não é a única parte na Bíblia que tem essa palavra. Não tem em outro lugar essa palavra. Todos, na parábola do semeador, cuidado, não tem essa palavra, só foi usada para Pedro. No original, fala assim, você dividir em partes a sua vida, escolher as melhores. Olha só, o que está dizendo, é incrível a tradução. Dividir em partes e escolher, então você fica escravo daquilo ali. Eu tenho isso aqui para acontecer na minha vida. Eu tenho isso, só que você não sabe que teve esse início. Você só sabe meio, como você já está lá, sufocado. Você não sabe. Sabe, Joyce, como começa as coisas? Ninguém sabe. Mas elas tiveram começo e fomos avisados disso. Não permita que isso vá entrando no coração. Aí ele fala, o diabo, vosso, o quê? Amigo? Adversário, vai. Anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Isso, até aí. Adorando a situação, eu quero tragar uma pessoa. Ele pode tocar em você, Lissandro? Não, ele não pode. Mas ele pode usar toda a situação que você comentou aqui para acabar com o teu raciocínio. E no outro versículo prova isso. Vai, lê. No qual resistir firme na fé. Isso, não é no remédio. Olha bem, não é na condição de autoajuda, do Gero falando aqui, ó, resistam. Vocês resistem porque vocês creem. Vocês creem. Resistir firmes o quê? Na fé. Continua. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Agora eu falo sobre isso. Pode falar, Beth. Não, assim, tudo bem, aqui a pessoa fé e tal, mas se a pessoa tem uma enfermidade, de repente ela não tem um nível de fé, porque existe, você sabe que uma pessoa tem mais fé que outra, etc e tal. Eu congreguei com uma moça, não vou citar nome, né? Então ela teve crise de ansiedade e chegou a tal síndrome do pânico, você já ouviu falar? Sei, já. Ela tinha crises horríveis. Entendeu? Então ele disse que aquilo dá, eu não sei que graças a Deus nunca tive, mas dá de repente um medo, uma coisa assim. Faz parte do famoso transtorno. Então, aí eu falo, o que seria? Porque às vezes é uma coisa assim patológica, né? Não sei, porque dá os sintomas no corpo da pessoa. Não é uma coisa que você cria, que você inventa, entendeu? Aí quando a pessoa, eu acho que fala com uma pessoa num estágio desse, que você não tem fé ou coisa parecida, eu acho que isso piora. Não, mas não é isso. Não é o não tem fé. É a palavra que com toda autoridade está orientando a irmã Elizabeth permanecer firme no que você creu. Porque no início, quando a irmã Elizabeth creu, a irmã recebeu Jesus com toda alegria, não recebeu? Porque creu que ele era o quê? Uma pessoa que seguiria com a irmã todos os dias, não é isso? Lembre-se do pai do menino, lá o menino que lançava no fogo e tal. Você crê? Creio. Me sustenta na minha falta de fé. Entendeu agora? Eu criei a vida toda, os momentos de fraqueza vão acontecer, por isso ele fala. Vai vir esse momento de fraqueza, lança sobre Deus. É como se você olhasse assim, eu não tenho saída, então me apegarei aqui no Senhor. Ficarei com Ele, porque Ele tem guardado a minha vida todos os dias. Então, esse comentário que foi feito, a pessoa não tem fé, ninguém está julgando a fé da pessoa.
E nem detalhe, quer saber? Enterro, você não tem que falar enterro, você não tem que falar com quem está sofrendo, você tem que falar de você. De você. Você fale como o Felipe falou aí, olha, essa perseguição na minha mente, não é isso? Só saiu o dia que eu recebi Jesus Cristo. Bem rápido mesmo, para não... Pode falar. Não, agora hoje é comentário. Uma pessoa do vínculo familiar da minha mãe falava para ela assim, você só está aí porque você não acredita. Olha aí. E ela sofria muito com isso. Peraí. Calma, Essa ela pessoa era o quê? sofria Não, quero uma pausa aí. Essa pessoa era o quê? de um vínculo familiar muito... Não. O que ela era? Ela era crente. Isso. Agora, casa, o diabo anda em vosso derredor, procurando quem possa atacar. Lembra que vocês esquecem muito rápido. Lembra do comentário que foi feito aqui? Eu vou deixar você terminar. De que o maior ataque aqui? Sim. Então o que é mais fácil? Eu crer no homem de branco, me perdoa, que saiu um papel na impressora e deu na minha mão e falou só, tá aqui, ó, isso aqui vai solucionar o teu problema. E a pergunta para ela antes de dar esse papel, o que você tem? Nem eles sabem. Isso, olha bem. Aí, eu estou dizendo... com uma última coisa. E essa outra pessoa que eu estou falando, que eu amo muito essa pessoa, e toda vez que ela vem, e algumas vezes ela foi lá para casa, para pedir socorro, que ela não queria ficar em casa sozinha, que ela não aguentava. Eu nunca falei dela para ela. Eu falei de mim para ela. Eu falei assim, olha, quando eu passei por algo semelhante que você está falando, eu busquei isso. Ela falou assim, poxa, hoje em dia eu já não creio, nem que o céu existe. Ela falou para mim. E não é que eu não creio que ele não existe, eu não consigo mais acreditar dessa forma que você me falou. Como eu quero voltar a acreditar. Isso, então para. Ela falou para mim. Analisa o que o Alessandro contou, que não está nem aqui na Bíblia esse fato. Aconteceu. Com o que a irmã comentou. Fé. Da mesma forma como você adquire, você tem poder para destruí-la. Entendeu? Mas dentro da destruição da fé, que se chama uma coisa perigosíssima, chamada apostasia, você tem os argumentos, porque interessa você falar com o anjo. Aqui, eu tenho um anjo invisível aqui. Interessa você falar com ele, você está vendo ele? Mas interessa falar para os homens. Auto-explicar. A minha situação hoje é outra. Quer ver um exemplo? A pessoa perdeu a fé, então ela substitui a perda da fé pela situação. Hoje eu penso diferente, hoje eu vivo diferente. Então vem cá, presta atenção. Lembra de Colossenses, de Gálatas? Vocês estavam correndo bem. Por que fez vocês mudarem de opinião? O problema é que a Bíblia, a palavra de Deus, quando mostra isso, fere o nosso ser, fere. Porque nós não queremos aceitar que fomos tolos no caminho. Talvez a pessoa perde a fé por ter a vida não ter ido de acordo com a vontade dela também. A fé... Eu acredito nisso. Então a fé alimentada por Deus. Porque, não, mas aí vou falar. Você sabe o que precedeu isso dela? Ela não era evangélica, se converteu, se entregou a Cristo. E ela conheceu de uma forma genuína assim, olha, existe alguém que cuida de você, ponto. E ela se colocou nessa posição. Junto com isso, ela fez parte de uma igreja que falava para ela assim, não se contenta só com isso não. Você pode construir, você pode, no caso, receber e ter coisas grandiosíssimas nessa terra. Então, basta você pronunciar, basta você focar, que Deus vai lhe dar. Dentro disso estavam bens materiais, sucesso profissional e vida financeira totalmente acima de qualquer expectativa. Ela comprou esta ideia. Receita pronta. Isso, ela comprou esta ideia e já não andava mais. Ela já não andava mais contente com aquilo que ela já tinha. Ela almejava aquilo que falaram para ela que ela poderia ter. Ela se frustrou. Então, já ouviu falar de um escritor chamado Ben Israel? Ele em 2016 ele lançou o livro Vou Te Ensinar a Ficar Rico. É irônico, sabe por quê? Porque ele saiu do país dele pobre. Sabe como ele conseguiu escrever esse livro? Quando ele olhou a ganância do brasileiro, ele fala. Ele olhou a vontade que o brasileiro tem de ficar rico. Ele não é rico. Ficar, não é aquela pessoa que herdou a herança de alguém. Ficar rico, ele botou o livro dele, Vou Te Ensinar a Ficar Rico. Abram, por favor. Por favor. Em 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6, por favor. Então, nós vamos passar um pouquinho só do horário, porque começou atrasado.
2 Coríntios, capítulo 6. O que eu falei para vocês? O que Pedro exortou? Ouçam os mais velhos, não é isso? Sim. Porque eles vão ensinar vocês, não é isso? Sim. O mesmo autor fala assim, Hebreus fala, honrai os vossos pastores, os pastores mesmo, citados na Bíblia, porque velam por vossas almas como quem é de dar conta no dia do juízo. Entendeu essa frase? Velam, sofrem, mas sofrem mesmo, sofrem, porque sabem da responsabilidade que tem de guiar uma pessoa. Lembra que eu falei que homem nenhum tem capacidade de guiar outro homem? Vocês vão ver como eu estava, uma ironia, como eu estava enganado. Olha bem. Capítulo 6, é uma ironia, tá, irmão? Eu já sabia disso. 2 Coríntios 6. Pode ler, ô Felipe, você pode ler na sua? Qual o versículo? Do 1, vai lendo 1, por favor. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Pronto, Deus. para, Beth. Graças ao bom pai, resposta ao teu questionamento, não dúvida, mas que você questionou. Não recebais a graça de Deus o quê? Em vão. Receber a graça de Deus é início. Não recebe em vão não, sabendo que você recebe alguma alegria e vai trocar por um prato de lentilhas lá na frente. A graça, lembra que eu expliquei que no final das contas a graça é um poder que gerencia você no caminho? Então isso envolve tudo de ruim que você possa imaginar. Não pequem, por favor, não pequem desejando não passar por nada, isso é pecado. Eu não quero passar por nada, mas eu quero o reino que está lá na frente, que custou a morte do filho, que pregaram na cruz, que bateram um osso no pé em cima do outro com um prego, que teve que ficar pendurado pelos pregos, que sentiu dor, quiseram dar uma anestesia e não quis, porque sabia que tinha que se cumprir tudo. Então não desejem isso, não desejem o reino do céu sendo fúteis, sendo pessoas totalmente hipócritas diante de Deus. Se deseja o tesouro, você acompanha. Aí, lê, continua, por favor. Porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade. Vai prestar atenção. Ele quem? O Senhor. O Senhor. Ele diz, eu te ouvi no momento que? Da oportunidade. Isso. E te socorri no dia da salvação. Para aí, vai pausado, marca aí. Eu te ouvi no dia de quê? Da salvação. Na tradução diz... Aceitável. Não. Toda essa palavra, na verdade, diz assim, no dia da angústia. Ou no dia que eu clamei. Você foi aceitável no dia que eu clamei. Continua. Eis o quê? Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora. Aí. O tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Está falando de depois, você entendeu agora? Beth, lembra no dia que te socorreu? Te socorreu, você tinha angústia no coração, no tempo que te socorreu. Ele está dizendo, eis agora a mesmíssima coisa, passado tantos anos. Está vendo, Joyce? Eis agora, hoje continua sendo o dia. Irmãos, eu fico maravilhado com essa verdade. Passaram-se 30 anos, Ronaldo. Eis o dia como se fosse do primeiro, eis o dia do teu socorro. Entendeu? Eis, continua. Não dando a nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Isso, calma aí. Está falando dele agora, deles, os líderes, os que guiam as pessoas. Vai. Versículo 4. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Olha bem, agora vocês vão entender do que eu falei. Por que a palavra foi mostrando toda essa direção. Na minha palavra diz, por isso somos o quê? Recomendáveis. A quê? Deixa o Sandro agora ler. Daí em diante, tem o que depois de não dando nós nenhum motivo de escândalo. O 4, antes em tudo somos recomendáveis como ministros de Deus, não é isso? Isso. Em que, Sandro, que nós somos recomendáveis? Pausadamente. Na muita paciência. Isso, vai. Nas aflições. Nas aflições. Nas necessidades. Para aí. Lembra que ele falou que nós somos recomendáveis? O que vocês entendem por isso? Olha, Joyce, eu sou recomendável. Ele tem experiência. Não, eu vivo isso. Recomendável na Bíblia. Olha, eu estou falando com você, quem está falando contigo é uma pessoa que está vivendo igual ou pior a você. Isaías 50, versículo 4 fala assim, o Senhor, vai continuar lendo, sabe? O Senhor, como diz o versículo, deixa eu me lembrar.
50, versículo 4, diz assim, eu quero o versículo exato. Ele, Deus me deu, lembrei, Deus me deu uma língua erudita, ou seja, perfeita, para levantar o cansado com uma só palavra. Vocês acham que é uma palavra a palavra? Ou é uma única palavra? A palavra. O Senhor me deu uma língua erudita para levantar o que está cansado com uma única palavra. Sim, o Senhor me desperta todas as manhãs e me orienta e me ensina como discípulo. Então, na verdade, mestre, eu só sou capaz de levantar você porque eu sofro as mesmíssimas coisas e creio como você deve crer. Se você entende, não julgando como você deve crer. Então eu creio. Aí continua, Santo. Nas aflições, você parou onde? Nas aflições, nas necessidades. Vai vendo todas as situações. Marca todas, são todas horríveis. Vai, necessidades. Nas angústias. 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita, à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Aqui, agora vem um interessante. Como enganadores e sendo verdadeiros. Olha, é muito importante frisar isso aí. Como enganadores, parecendo enganadores, mas verdadeiros. Se eu pareço enganador, é porque eu estou falando é o quê? Está sendo o quê? Rejeitado, não é isso? Sim. Porém verdadeiros. Não esperem, irmãos, não esperem nunca que a fé outorgada à tua vida vá fazer com que você seja evidenciado. Esse é o cara. Não, quanto mais você se aproxima de Deus, mais parece que você vive uma utopia que ninguém vai alcançar. Então, as pessoas rejeitam. Isso é um engano, existem coisas mais fáceis. Continua, você não para por aí não, vai. 9. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Agora eu te pergunto, sempre teve uma comparada com a outra, não teve? Sim. Você se consultaria com essa pessoa, porque na verdade a comparação, a segunda comparação é a verdade, não é isso? Como mortos mais do que vivos. Você se consultaria com essa pessoa? Você pediria ajuda a essa pessoa? A pessoa fala assim, Beth, estou morto, esquece que ele falou, mas estou vivo. Morto. Estou passando o pior da minha vida. E eles eram o quê? Ministros de quem? Ministros do Evangelho do Senhor. Isso, ministros de Cristo. Entenderam agora? Nós somos recomendáveis. O Senhor recomendou, Ele não mandou o são e perfeito com uma gravata falando numa palestra. Como se fosse um currículo aqui. Vamos lá, você tem duas pessoas. Aquele lá é bem sucedido, aquele ali é mal sucedido. Aquele lá tem muitas pessoas que seguem ele, aquele ali estão inclusive, no caso, dizendo que ele é no caso, mentiroso. Aquele ele nunca foi preso e ele sabe como fazer isso. Aquele lá já foi preso muitas vezes. Aquele ele nunca apanhou e, no caso, inclusive, vai te ensinar a fazer isso. Aquele lá apanha o tempo inteiro. Mas então, ele é citado isso para mostrar que os homens que guiam outros homens orientados por Deus são pessoas que passam por aflições iguais ou piores. Paulo disse assim, nós somos recomendáveis. O que é recomendável? Alguém tem que ajudá-lo. Manda o Alessandro lá. Isso, ele tem experiência. Você está entendendo? Manda o meu servo lá. Manda o meu servo, porque ele vai falar com propriedade aquilo que a minha serva precisa ouvir. Irmãos, quer se livrar de uma pessoa problemática? Porque Beth, Joyce, Felipe, Silvia, Alessandro, Ronaldo, quem passa por tribulação é problemático. Recebe esse texto, esse título. Problemático. Eu já ouvi líderes falarem para mim na minha frente assim, não suporto mais ovelha. Ovelha acaba com a vida do pastor. Alessandro ouviu junto comigo. Ovelha, olha bem, uma blasfêmia segundo a palavra. Uma blasfêmia segundo a palavra. Ovelha, irmão, parei. Olha só, recebendo o salário da igreja, que não era pouco, fazendo uso do cargo
entrando no hospital, a hora que quer, fazendo uso do cargo, no entanto, negando a eficácia do mesmo. Na nossa frente. Na nossa frente, eu falo isso para testemunho diante de Deus. Ovelha acaba com a vida, pastor acaba com a vida dele por causa de ovelha. Que bênção! Porque foi isso que foi determinado. Cuidem das minhas ovelhas, cuidem das pessoas, não existe inferior. Se você é uma pessoa superior à pessoa, você passou por coisas boas ou coisas ruins? Ruins! Entendeu agora? Você passou por coisas ruins, você venceu. O fato não está na vergonha de ter acontecido contigo. É o que ele agiu em você. Se você se submeteu à escravidão, se humilhou ao problema, ou se você se humilhou ante a potente mão de Deus. Entenderam? Só para a gente encerrar. Abre Lucas capítulo 8. Lucas 8, por favor. A gente vai encerrar hoje aqui. Mas nós vamos continuar no domingo que vem, se Deus assim permitir. Lucas capítulo 8. Lucas 8. Você está com a Bíblia aberta aí? Pode ler o versículo 14, por favor? 8:14. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Qual a palavra que chamou a atenção aí, os irmãos? Sufocados com os... Não, isso é resultado. Repara bem aí no versículo. Ouviram? Não, foi comentado aqui. Caiu entre espinhos. Não. Fruto? Não. Vai acabar se acertando, porque estou falando do versículo todo. Vamos lá. Qual foi a ação que causou... Que caiu entre os espinhos. Não, a ação. Qual foi a ação que aconteceu que ela ficou sufocada? Os que ouviram. Com os cuidados. Cuidados. Não, mas a Joyce falou, sufocados com os cuidados. Não, Joyce não. Falou cuidados, Joyce? Não, sufocados com os cuidados. Você falou cuidados? Não, foi sufocado. Sufocados. Sufocado. Os cuidados. Essa tradução aí não é, olha bem, não é o mesmo de lá de ansiedade. Essa tradução é cuidado, preocupação em não perder aquilo. O que causou? A palavra ficou o quê? Deu fruto. Então ficou o quê? Infrutífera. Entendeu? Não deu fruto. Aí a gente vai fazer o seguinte, não deu fruto, mas tudo bem. O que acontece com a vara que não dá fruto? O que o Senhor faz? Lança no fogo. Não, antes de lançar no fogo. Você não taca fogo na árvore toda. Corta ela. Corta. Mas aqui dá fruto, não importa. Deu fruto, não importa a quantidade. Ele faz o quê? Limpa, não é isso? Poda, porque era uma vara, não é isso? A videira enrolava. Limpa tudinho, poda, deixa mais preparado ainda para que aquele ramo possa o quê? Ele não vai se enrolando? Ele não vai indo? Toda vara que em mim produz fruto é aceitável pelo Pai. Entendam, se não resistirem agora, cumprirão essa concupiscência lá no futuro. Corris bem. Vocês corriam bem. Quem enganou vocês? Não subestimem o engano. Não subestimem. Não tem um louco aqui falando para vocês. Tem uma pessoa que abraçou o mesmo Deus que vocês. Não importa se antes ou depois. Abraçou a mesma salvação. E eu devo falar dessa salvação como ela é dita nas Escrituras. Como ela é dita. Então, lembre-se. Tudo daquilo que você foi vencido hoje, amanhã você permanece como o quê daquilo? Escravo. Não venceu, se escravizou. Não venceu, se escravizou. Deixou. Como é que começou tudo isso na minha vida? Eu não sei. Eu não sei como começou. Eu sei que teve um início. Você não percebe por quê? Se percebesse, não seria disfarçado. Concorda? Se percebesse, ela está começando aqui agora. Não. Eu não percebi. Eu não sei como veio, mas veio para mim.
Até o devido momento os irmãos entenderam? Entenderam? Lançando sobre Deus toda a vossa angústia, toda a situação que todos os outros falam que é uma doença, toda a situação que acaba com a tua vida, pegando o último suspiro e falando, Senhor, eu vou me guardar debaixo da tua mão. Por isso eu digo para os irmãos, completando aqui, quando eu comecei a caminhar com Cristo, aconteceram coisas na minha vida que não foi da minha vontade. Eu me tornei um biscateiro, vou falar, lembra do mortos, mas não, eu vou falar, eu me tornei um biscateiro irresponsável, como me viam, que não estava ligando para nada, que literalmente não se preocupava com os seus filhos no futuro. Tudo isso eu ouvi e não me afetou. Eu ouvi dentro de mim, prossegue, caminha, não para. E hoje, eu sou recomendável para falar isso para os irmãos, entenderam agora? A importância que eu estou falando? Eu sou recomendável não porque eu fui superior e soberbo, mas porque eu fui inferior. Porque pela graça de Deus Ele fez com que eu resistisse, e pessoas ouviram isso da minha boca e amaram. E desejaram isso. No final das contas, os meus filhos ouviram assim, você vai ser, não é, Joyce? Você está querendo ser igual ao seu pai? Quer ter a vida do seu pai? E eu precisei de 20 anos para depois, sem eu falar nada, eles se calarem. Porque todos que falaram isso eram pessoas que abraçaram a fé em suas palavras e se envergonharam depois. Porque perceberam que Deus, pela sua misericórdia, sem merecimento algum do que vos fala, concedeu uma coisa chamada força. Força. E qual foi o prêmio de quem abandona as coisas infrutíferas? Recebe de Deus aquilo que não imagina. Jeremias 33, versículo 3. Clama, o nome de clama, né? Já é clamor. Clama a mim e o quê? E responderei. Certo. Anunciar-te-ei. Ó, você clamou por alguma coisa, não é isso? E anunciar-te-ei aquilo que você me clamou. É isso que diz? Coisas grandes e firmes que você nunca teve conhecimento. Eu vou substituir, Beth, o teu desejo, que você acha que é o que está acabando contigo, por um conhecimento que está vindo de mim, por uma coisa que você nunca percebeu, que vai alimentar a tua vida. Então, Jerônimo e todos que estão aqui estavam enganados com aquilo que fazia bem para a vida dele. O que faz bem, o Senhor revela para a gente no final dos anos, por meio da permanência, lembra? Da permanência na palavra, do conhecimento da verdade. Você percebeu, sim, vamos fechar com o tal versículo. Salmo 119, por favor, quero que a Joyce leia. Se você faz tratamento de uma coisa, ela pode ser considerada boa depois que você aparentemente se cura? Não, você faz tratamento. Você faz tratamento. Tem ia falar, inventar um nome. Tem uma tuberculose no joelho. E conseguiu curar, mas depois tu vai achar que isso teve algum ponto positivo para você? Não, só foi o teu joelho, não é isso? Lê, Joyce, o versículo. É o quê? Salmo? Fala para eles o versículo. 119, eu lembro o versículo. Salmo. Salmo, o capítulo é 119. Esse é o 7:3. É porque essa essa Bíblia aqui tem a tradução muito diferente. Vamos ler. Vamos é isso sim. É isso, é o 7:3? Calma aí. Não, eu acho que ele de coração. Não, está vendo ali. Não, está aqui. Eu tenho aqui. Não, é que eu estou vendo aqui. Aqui. 7:1. É 7:1. Olha bem. Quem tá, 7:1 para quem está falando. Pode Não? ler? Pode ler. Foi-me bom ter... 119. Versículo 7:1. 71. Pode ler? Pode. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Cara, por favor, entenda bem, sou um louco, pega isso, não, você tem que ver, olha bem, repete em alto e bom som. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos.
E tem o 75 também, Pode complementa. ler. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Aqui, olha bem, Beth. A aflição que você sentiu, a Bíblia está dizendo ali, com fidelidade. O que é fidelidade? Não é segurar você? Então, nós esperamos a matemática de 2 mais 2, 4 para chegar ao reino de Deus? Não. Foi bom, mas esse foi bom foi antes da aflição que ele falou? Não. Foi quando, Sam? Depois, olha, poxa, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deixou passar por aquilo, porque agora eu conheço, olha bem, conhecereis a verdade, ela vos libertará, não deixará que a doença, ainda que ela esteja no teu corpo, o problema da doença não é ela estar no teu corpo. O problema da doença... Na aflição você busca Deus. Hein? Quando você está na aflição, você busca mais. Mas ninguém quer passar por aflição, não. Eu sei. A tribulação produz o quê? A tribulação produz a paciência. Aqui, a tribulação produz a paciência, que produz a experiência daqueles homens que estavam lá, né? E a experiência é o quê? A esperança. A causa de depressão não é desapontamento? E a esperança nunca desaponta. Então você nunca vai ficar doente. Você entende? Ainda que pareça estar doente. Passa tudo isso, sofre tudo isso, sabe que aquilo está sendo horrível, no entanto, quando vem no caso dessa revelação, você sabe, Senhor, como foi bom ter passado por isso. Isso aí. Isso aí. Vamos colocar ele pé para morar. Graças a Deus que até o dia de hoje tem nos concedido graça. Irmãos, não é fácil quem falar que é uma coisa maravilhosa, bonita e poética, seguir para o reino de Deus está mentindo para vocês. Mas não é o fato de ser ruim que nós devemos olhar. É o fato do que você paga. Pessoas perdem a vida para conseguir um carro. Doam a sua vida para o diabo, literalmente, para conseguir um cargo. Nem sabem que está fazendo isso. Vocês doam as belezas que poderiam ter na vida de vocês e todas as coisas boas para prosseguir para o reino de Deus. Então agradeço a Deus por isso. Agradeça. Senhor Deus e Pai, bendito e eterno, aquele que vive para sempre, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus, obrigado pela revelação da Tua palavra, da Tua santa palavra, Pai. Senhor meu Deus, te pedimos que o que vamos passar ainda, enquanto estivermos nessa terra, estejamos guardados debaixo da Tua potente mão, Pai. Muito obrigado por estarmos compartilhando a verdade, Pai. Muito obrigado por estarmos desejosos de aprendê-la, para que não esmoreçamos no caminho, Pai. Seu Deus, guarda as mentes e os corações de todos que aqui estão, a começar por mim, Pai. Senhor Deus, a Tua palavra diz que fiel é o que me chamou, e Ele me fará fiel. Então, Senhor, eu te peço, de mim eu não tenho como manter uma fidelidade, mas o Senhor, pela Tua misericórdia, pode me conduzir, Pai. Muito obrigado por tudo que tens feito na vida de cada irmão aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.